Olá, aluna e aluno do curso de História. Começamos agora a nossa segunda teleaula da disciplina de História Contemporânea. Hoje com um título bastante extenso. Então, Revolução e Reforma, as transformações sociais na Inglaterra e a movimentação política na França. Meu nome é Fabiane Musardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Antes de nós irmos no conteúdo propriamente dito da nossa teleaula, que se inicia agora, eu tenho um recado da coordenação, referente ao DNM, Desafio Nota Máxima. Então, lembrando a você a importância de acessar esse DNM na plataforma. O login e senha é o seu CPF, ok? Feito isso, você deverá realizar aquele teste diagnóstico que já estará ali na plataforma e a partir de então você receberá uma listagem de exercício semanal. Daí a importância então da sua participação nessa plataforma. Agora sim, falando sobre a nossa aula. Veja só, revolução e reforma. Já são dois conceitos que você perceberá que nós falaremos com alguma constância, não somente nessa aula de hoje, como também na disciplina como um todo. Então é importante entender os usos que se tem desses termos na história e as alterações que se tem quanto a esses usos também. Pare para pensar, por exemplo, que o termo revolução pode ser utilizado para movimentos ligados à astronomia, e também para movimentos ligados à história. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, que nós tratamos na primeira teleaula. Pense então que os assuntos já trabalhados por nós referem-se à importância toda da Revolução Francesa para esse contexto de alteração em sentidos amplos, em sentido político, em sentido econômico, em sentido social, em todas as instâncias. Pense que nós temos um movimento popular, ainda que tenha uma participação importante da burguesia, é uma revolução popular que se levanta para fazer frente àquilo que nós chamamos de antigo regime. Então, para fazer frente a um poder absolutista. Não é à toa que a Revolução Francesa tem a importância toda dentro da discussão historiográfica. Hoje, nós vamos dar sequência a esses séculos 18 e 19, pensando tanto em aspectos sociais quanto políticos e econômicos também, desses dois países principalmente, França e Inglaterra. Vamos lá para a tela, por favor, ver a contextualização dessa aula. Dupla revolução, então, conceito criado por Eric Hobsbawm, que é um historiador bastante renomado e muito utilizado para estudar ali esse processo revolucionário. A Inglaterra, nos séculos 18 e 19, então, fazendo referência também às revoluções inglesas do século 17, que serviram para gradativamente retirar aquele poder absolutista que vigorava até então, e as revoluções do século XIX, enfocando principalmente no seu caráter popular. Pense comigo. Bom, dupla revolução eu estou pensando em aspectos que são aproximados entre eventos que ocorrem em lugares diferentes. É óbvio que eu não posso falar que a Revolução Francesa é igual à Revolução Industrial, claro que não é. Mas nós podemos perceber que elas ocorrem em momentos próximos, que elas têm uma questão de alteração estrutural na sociedade. O que significa isso? Bom, como eu acabei de dizer, a Revolução Francesa vem para retirar do poder um rei absolutista, um movimento populacional que visa alterar aquilo que era a base, a estrutura da sociedade francesa desde muito tempo, desde muitos séculos. Se eu paro para pensar na Revolução Industrial, por sua vez, eu também tenho uma alteração estrutural bastante forte, uma alteração que muda a própria concepção de trabalho. Você perceberá que nessa aula de hoje nós não vamos pensar na Revolução Industrial como algo duro no sentido econômico, como se a economia fosse uma bolha que estivesse isolada das outras instâncias da sociedade. Nós começaremos, por exemplo, falando das questões sociais ligadas à Revolução Industrial. Fechamos então essa contextualização. Pelo título já dá para nós percebermos
que não é somente um dado econômico que se tem como alteração no contexto de revolução industrial. É claro, há um aumento na produção, obviamente, há uma mudança na forma como o trabalho é pensado, sim, mas isso está para muito além de uma produção serial. Quando eu falo que se altera o modo como o trabalho é pensado, como ele é executado, significa que a vida das pessoas teve uma alteração bastante grande. Não é à toa que nós utilizamos o termo revolução para fazer referência a isto que teve início na Inglaterra no século XVIII e que lá se alastrou para diversos outros países e diversos continentes. Vamos lá para a tela, por favor? Então aqui, Eric Hobsbawm, que cria esse conceito de dupla revolução para fazer referência à alteração ocorrida na França, enfocando na sua questão política, e também aquilo que acontece na Inglaterra tem início na Inglaterra e de lá se alastra para outros territórios, no caso de Hobsbawm, enfocando na questão econômica da Revolução Industrial. Por que será que ele fala em dupla revolução? Pense, são dois acontecimentos que datam do século XVIII, então eles estão muito próximos no tempo. São dois acontecimentos que ocorrem em solo europeu. São dois acontecimentos que trazem alterações bastante significativas. Eu não posso utilizar o termo revolução na história para designar algo que tenha trazido uma mudança pontual, algo que tenha trazido uma mudança muito específica ou bastante limitada, no sentido de alteração ou no sentido de a quantidade de pessoas que essa mudança afetou. Então, quando eu falo Revolução Industrial, Revolução Francesa, eu deixo claro, pelo próprio uso da palavra revolução, que as consequências, as alterações, as transformações advindas desses acontecimentos são muito significativas. O Hobsbawm chega a dizer que, se eu não puder utilizar o termo revolução para fazer referência àquilo que aconteceu primeiro na Inglaterra no século XVIII e que de lá passou para outros territórios, que não há outro acontecimento no mundo em que eu possa utilizar esse termo. Nós percebemos que nessa leitura do Hobsbawm, que é um grande conhecedor das histórias do século XVIII e XIX, há esse destaque dado ao processo industrial que tem início na Inglaterra e as transformações advindas daí. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá para a tela, por favor. Então, Inglaterra. O que acontecia na Inglaterra? A falência do Estado monárquico foi decretada já no século XVII, com a sujeição dos reis às cortes. Quando se fala falência do Estado monárquico, não significa dizer que o rei deixa de existir. É que aquele rei absolutista passa a ser questionado já nas revoluções inglesas do século XVII e nós temos o fim dessa monarquia absolutista na Inglaterra. Com isso, o poder político está muito ligado às mãos dos proprietários e há também uma disponibilidade de trabalhadores para as fábricas inglesas já nessa segunda metade do século XVIII, a partir ali da década de 1760. Com as revoluções inglesas do século XVII, nós vamos ter cada vez mais na Inglaterra uma presença da burguesia. E a palavra burguesia, eu acho que é a palavra que vai mais ser mencionada nessa aula de hoje. Então, é um grupo social que surge e ganha cada vez mais importância nesse contexto inglês e que é protagonista, junto com a classe trabalhadora, de tudo que acontece ali de alteração, seja no aspecto social, seja no aspecto econômico, na própria concepção de trabalho e assim por diante. Vamos para a tela ver um trecho de um conto. Aqui nós temos o fragmento de um conto intitulado Um Conto de Duas Cidades, que fala sobre a situação dos trabalhadores na França e na Inglaterra. Ainda que o processo industrial tivesse início na Inglaterra e a França passasse ainda por uma circunstância que o foco estava mais na questão de produção agrícola, nós temos alterações no sentido da forma como a vida era desenrolada, na forma como se entendia o trabalho. Veja aqui. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos.
Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz, a estação das trevas. A primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Íamos todos diretos para o paraíso, íamos todos direto no sentido contrário. O que significa isso? Bom, eu tenho alterações drásticas na situação da vida da população como um todo. Tanto do burguês, que era dono dos meios de produção, nos valendo aqui no conceito criado pelo Marx, quanto dos trabalhadores. Mudanças. E mudanças que poderiam ser vistas como mudanças muito positivas, mas que também traziam o seu negativo, também traziam o seu contrário. Então, por exemplo, se eu penso a economia como um dado duro, eu vou entender que a Revolução Industrial foi absurdamente positiva, porque possibilitou um aumento absurdo no ritmo de produção. Contudo, se eu paro de pensar a economia como se fosse uma bolha e paro para pensar no trabalho e nas pessoas que desenvolviam esses trabalhos, altera essa visão. Não tem como não alterar. Por quê? Qual era a condição de trabalho desenvolvida? Qual era a condição de moradia dessas pessoas? Tá, tem um boom de produção, mas e daí? O que tem para além disso? O que tem de qualidade de vida? O que tem de qualidade de trabalho? O que tem no sentido de uma produção que não pense única e exclusivamente na produção e somente nela? Vamos lá para a tela novamente, por favor? Então, a trajetória dos trabalhadores. Na Idade Média, havia, na Inglaterra, uma organização territorial em que as terras eram compartilhadas entre nobres e camponeses. Dizer isso não significa dizer que nobres e camponeses tinham o mesmo status social, obviamente que não. Mas havia uma certa independência por parte desses camponeses. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui. A produção transcorria independentemente da nobreza, que só recolhia parte de seus resultados após a colheita ou com a utilização de algumas das estruturas do feudo ou da aldeia. É preciso relativizar esse só que está aqui, né? Porque recolher parte da colheita ou exigir taxações ou cobrar e ficar com parte da produção está longe de ser só, né? Mas o que nós percebemos? Que ainda que houvesse uma desigualdade, e ela existia e ela era bem acentuada, os camponeses tinham uma certa possibilidade de independência. Por quê? Porque eles produziam e eles ficavam com parte daquilo que era produzido. Lá no século XVIII, quando tem início esse processo industrial, isso acaba de uma vez por todas. Vamos lá para a tela novamente? Então, lá no século XV tem início esse processo, né, da presença de capitalistas no meio rural, que precipitou a concentração de faixas de terra para a produção orientada para o mercado. Veja, não é mais uma produção voltada para o consumo, e sim para a venda, para o mercado. Ocorre aquilo que nós chamamos de política de cercamentos, o que vai fazer com que a independência desses camponeses ficasse cada vez menor e com que eles tivessem que alterar tudo. Alterar o lugar em que vivia, alterar o trabalho que desenvolvia, alterar a sua relação com o trabalho, a sua relação com o tempo, a sua relação com tudo que era conhecido até aquele momento. Fechamos esse bloco. Pense comigo. Há uma diferença social entre os grupos que compõem a sociedade como um todo. Isso existe desde que foi instituída a propriedade privada. Isso é um fato. Agora, o modo como se pensa a produção e os fins que se tem essa produção se alteraram muito no decorrer da história. Se nós pensarmos lá na Idade Média, até século XV também, já o começo da modernidade, havia essa certa independência por parte dos camponeses, porque parte do que eles produziam ficava com eles. Então, era uma produção para o seu próprio consumo. Daí o nome que nós colocamos de agricultura de subsistência.
ligava-se ao trabalho a um tipo específico de relação do homem com o tempo. Por quê? Porque esse trabalho agrícola era desenvolvido de acordo com a estação do ano, de acordo com época de chuva, época de seca, de acordo com o tempo para o trabalho propriamente dito. O que acontece quando se tem esse regime capitalista sendo inserido no campo é uma mudança drástica. Por quê? Porque a produção para de ser voltada para o consumo. A produção passa a ser voltada para o mercado, para esse fim capitalista. Então, não se volta mais a produção para o ritmo da pessoa que trabalha, para a estação do ano, por mais que isso crie obstáculos à produção agrícola. Mas você industrializa isso também. Você vê o trabalho, vê a pessoa que trabalha, vê aquilo que é produzido de um modo completamente diferente. Vamos lá para a tela, por favor. Então, na Inglaterra, havia uma divisão em que o campo orientado para a produção mercantil de lã e de gêneros agrícolas para alimentar as populações urbanas. O que significa isso? Significa que nós temos um campo cada vez mais voltado para a produção daquilo que era interessante para a venda, daquilo que era interessante para abastecer as indústrias. As cidades, por sua vez, entendidas como uma multidão de miseráveis cuja única opção era vender seu trabalho às indústrias. Aí o conceito que o Marx cria de mercadoria e de dizer que tudo no sistema capitalista vira uma mercadoria. O que significa isso? Pense, filho, neto, bisneto de camponeses que viviam nesse contexto de trabalhar na terra e ficar com parte dessa produção e que agora se viram numa realidade bastante diferente. Por quê? Porque aquele local em que ele trabalhava não tinha mais aquela possibilidade de trabalho. Aquelas terras estavam voltadas para a criação de animais, para a produção de matéria-prima, para abastecer a indústria que crescia cada vez mais. Então, se antes, num exemplo bastante simplista, se antes era preciso 100 trabalhadores para estar ali na lavoura, para cuidar da colheita o tempo todo, agora, com esse regime mercantil de produção de matéria-prima para a indústria, de criação de ovelha principalmente, era preciso ali, se muito, 10 trabalhadores. Então, eu tenho toda uma camada de população que não tem mais espaço no campo e que não terá mais. Não é um processo que há possibilidade de retorno. Essas pessoas se viram numa situação em que a possibilidade delas de ter sobrevivência era se mudar para a cidade. Mas na cidade, a qualidade de vida também não era boa. Então perceba, se eu entendo a Revolução Industrial única e exclusivamente pensando no aspecto econômico, eu posso dizer, mas a produção aumentou X%. E de fato aumentou. Porém, a questão vida, a questão qualidade de vida, a questão qualidade de moradia, a questão qualidade de alimentação, a relação dos homens com o tempo, a relação dos homens com o trabalho, foi absurdamente alterada e, em muitos aspectos, foi uma relação que piorou, no sentido de como se entende o trabalho, como se tem essa vida, onde se mora, quais as possibilidades de vida que existem ali. Vamos para a tela, por favor. Legislação sanguinária contra os expropriados. Dá para entender um pouco sobre o sentido que tem esse período, né? Essas foram algumas regras, algumas leis criadas desde o século XV na Inglaterra. Então eu trouxe aqui 2 exemplos. Previu o açoite de camponeses em condições de trabalhar, mas que se recusassem a fazê-lo. Então perceba, se aquele camponês, aquela pessoa que tivesse a vida inteira até então trabalhado no campo, se recusasse a desempenhar determinada função, ela podia ser açoitada. E isso estava na lei, isso era legal, isso estava escrito, era a legislação daquele período. Pessoas que se recusassem a trabalhar poderiam ser submetidas à escravidão, com açoites, agrilhoamento e execução como punições possíveis para insubordinação. O que nós temos é que quando ocorre essa ascensão da camada burguesa, esse aumento da economia, esse aumento da produção, há cada vez mais uma sujeição por parte dos trabalhadores, uma imposição a esses trabalhadores. Essa acumulação de capital que ocorre na Inglaterra desde o século XV, que se acentua nos séculos XVII, XVIII principalmente, vinham basicamente de exploração colonial e exploração do trabalho.
Só que o trabalho é feito por alguém, então uma exploração do trabalhador. E aquele que resistisse a essa exploração, como nós vimos nessas leis criadas a partir do século XV, mas que não se restringem ao século XV, que não deixaram de existir quando começou o século XVI, poderia ser maltratado fisicamente, poderia sofrer punições físicas, inclusive a própria morte. Vamos lá para a tela, por favor. É daí que vem a leitura de Marx, por exemplo. Então, assim, a população rural, depois de ter sua terra violentamente expropriada, sendo ela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter por meio de leis grotescas e terroristas e por meio de açoites, ferros em brasa e torturas, a uma disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado. Veja isso, uma disciplina necessária a esse meio de trabalho. Mas onde estão as pessoas, né? Qual o cuidado que se tem com essas pessoas? E perceba que nós estamos aqui falando de algo que data lá do século XV, vem se arrastando e chega até hoje em dia. Perceba então o quanto a história de fato é marcada por mudanças, mas também por muitas permanências. Vamos lá para a tela, por favor. É claro que isso não aconteceu sem resistências, né? Então, duas principais resistências. O movimento ludita, que foi quando operários industriais se rebelavam contra a violência da rotina de trabalho, danificando intencionalmente as máquinas, entendendo as máquinas como aquelas responsáveis pela situação deplorável em que essas pessoas se encontravam. Esse movimento tem ali a sua origem por volta de 1810. E o movimento cartista, que lutava pela inclusão política da classe operária, defendendo que existissem representantes dos trabalhadores no parlamento inglês e que, inclusive, esses representantes fossem remunerados, recebessem um salário. Afinal de contas, eles eram pobres, eles precisavam ter meios de viver, meios de subsistência. O Hobsbawm destaca muito a importância desses dois movimentos como uma primeira articulação dos trabalhadores da indústria para lutar pelos seus direitos. Fechamos esse bloco. É claro que eu não posso entender algo que acontece em um país como se aquilo se restringisse àquele território e não chegasse de forma nenhuma a outras porções, né? Ainda mais quando nós falamos de um continente em que há um deslocamento muito grande de pessoas entre diversos países, como é o caso europeu. Vamos lá para a tela, por favor? Então, vamos ver a situação da França partindo de uma discussão sobre esse termo revolução. Poucas palavras foram tão largamente disseminadas e pertencem de maneira tão evidente ao vocabulário político moderno quanto o termo revolução. No entanto, claro está que o conteúdo semântico de revolução, então o conteúdo de sentido, né, não se reduz ao seu emprego potencial como lugar comum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra civil, assim como a uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que atingem profundamente o nosso cotidiano. Muito mais voltada à desordem. O que será que é isso? Bom, se eu tenho uma sociedade estabelecida e tem início um movimento revolucionário, revolucionário é aquilo que vira as coisas de cabeça para o ar, de cabeça para baixo. É aquilo que vai acabar com as estruturas, vai alterar estruturas. Então não é ligado à ordem, é o contrário disso. Daí essa afirmação do Koselleck, revolução entendida como aquilo que é ligado à desordem, aquilo que altera estrutura e aquilo que precisa ser entendido a longo prazo. Por quê? Porque nós temos coisas que ficam desse movimento revolucionário. Pense, por exemplo, na Revolução Francesa, que tem início lá em 1789, que tem um dos seus grandes primeiros marcos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração serve até hoje como base para várias discussões referentes a direitos humanos.
serve para discussões da ONU, serve para se pensar em artigos que compõem constituições de países diversos, como o próprio Brasil. Vamos lá para a tela, por favor. Então, a França em 1830. Qual era a situação? Então, um dos momentos mais importantes na ressignificação da ideia contemporânea de liberdade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Ressignificação, ideia contemporânea de liberdade, o que é isso? Bom, ressignificar significa entender de um jeito diferente. Significa mudar o modo como esse conceito era concebido. Liberdade. Liberdade é uma palavra que é daquelas que a gente usa com certa frequência, mas não costuma pensar muito sobre, né? Então, se eu te desafiar agora, cria um conceito para a liberdade, com certeza vai dar uma travada aí na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que é um vocabulário que faz parte do seu uso, enquanto linguagem falada, enquanto linguagem escrita. Agora pense, de acordo com a pessoa, de acordo com o ponto de partida que eu tiver, a concepção de liberdade vai ser diferente. Nós estamos falando aqui de 1830. É um contexto em que ainda havia, legalmente falando, o uso de mão de obra escravizada. Então, se eu pergunto para uma pessoa escravizada lá em 1830 o que ele entende por liberdade, liberdade vai estar associada a ele ser uma pessoa livre, ao direito de ir e vir, a não ser escravo. Mas, se eu pergunto também lá em 1830 para um burguês o que é a liberdade dele vai estar voltada para a liberdade para exercer a sua atividade econômica. Então, ligada a uma liberdade econômica, nada a ver com ter liberdade no sentido de não ser escravizado. Consegue entender? Mas o termo é o mesmo. O que muda? Muda a perspectiva. Eu tenho que entender que, ainda que eu pegue uma mesma sociedade, mas se eu partir de segmentos diferentes dessa sociedade, eu vou ter uma concepção diferente também. Se eu parto de épocas diferentes, eu também tenho concepções diferentes. Vamos para a tela ver um quadro que data de 1830. Essa tela, absurdamente conhecida, intitulada Liberdade Guiando o Povo, foi feita pelo Delacroix no ano de 1830. Então, isso é bem legal. Por quê? Porque ele produziu essa tela exatamente quando começou essa Revolução Popular em Paris, em 1830. Então, ela é produzida durante esse fervor revolucionário. E pense comigo, a Revolução Francesa data de 1789. E daí nós temos aquela sucessão de fatos, né? Governo de Napoleão, seguido de Congresso de Viena. Eu estou falando de uma nova movimentação popular poucas décadas depois da eclosão disso que é um marco na história francesa e na história mundial, que é a Revolução Francesa. O original dessa tela, do Delacroix, que se encontra no Louvre, numa sala imensa, eu tive o prazer de ver, é muito legal ali o impacto que ela cria. Alguns elementos aqui importantes. A liberdade é representada pela mulher, que está no centro da imagem. Mulher esta que carrega uma arma em uma das mãos, então é um movimento armado. É a população que pega em armas para lutar pelos seus direitos. E na outra mão segura a bandeira tricolor, bandeira que a partir daí vira o símbolo da França, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que tem ligação com o movimento lá de 1789. Então é um resgate da memória revolucionária francesa também. E dá para a gente perceber pelas roupas dos outros elementos que compõem a imagem, né, roupas muito diversas entre si, que há diferentes grupos sociais que compõem esse movimento. Mas o que eles queriam? Por que essa população estava novamente nas ruas, novamente tomando as ruas de Paris? Vamos para a tela, por favor. Então, retorno dos Bourbon ao poder. O que significa isso? Depois do Congresso de Viena, que nós vimos lá na primeira aula, Congresso de Viena, que foi feito em 1815, nós temos aqueles princípios de legitimidade, restauração e assim por diante. Há o retorno do Luís XVIII ao poder, o retorno dos Bourbon. Quem era Luís XVIII? Luís XVIII era irmão do Luís XVI.
Luís XVI, que era aquele que governava a França quando teve início a Revolução Francesa. Então, daí vem esse retorno dos Bourbon, ok? Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI. Ele que governou a França de 1815 até 1824. A diferença dele é que tem uma monarquia constitucional, porém é um governo bastante conservador, bastante autoritário. Tem ali a manutenção do voto censitário, tem a religião católica como religião oficial, por exemplo. E há nesse período, ali, primeiras décadas do século XIX na França, um sentimento antinapoleônico bastante grande de parte da população, que culpava Napoleão pelas derrotas da França, pela morte de inúmeros soldados. Quando Luís XVIII morreu, ele foi sucedido por Carlos X, seu irmão. E Carlos X teve um governo ainda mais centralizador do que o Luís XVIII. E é ali que eclode a Revolução de 1830. Por quê? Porque Carlos X tenta implantar um novo, antigo regime na França. Claro que a população não ia aceitar isso. É daí que vem a Revolução de 1830. Fechamos o bloco. Essa SP tem no trabalho a sua discussão. Vamos lá para a tela, por favor? Então, apresentando a SP. Jornadas de até 16 horas, emprego de crianças tão jovens quanto 2 ou 3 anos de idade, ausência total de proteções à dignidade e à vida do trabalhador. Graças a organizações desses primeiros trabalhadores industriais, a realidade foi mudada para que a vivenciamos hoje. Quais as motivações dessas mudanças para diferentes movimentos? Bom, pense comigo. O Hobsbawm destaca a importância desses primeiros movimentos de organização de trabalhadores, de operários, para lutar por seus direitos. Por exemplo, o movimento ludita, que é o primeiro deles. Existem alguns historiadores que não dão muita importância ao movimento ludita, acreditando que é muito inicial, é muito embrionário e que seria uma ingenuidade acreditar que a quebra das máquinas proporcionaria uma melhoria nas condições de trabalho, condição de vida e assim por diante. Contudo, Hobsbawm, por exemplo, diz que é uma primeira organização dos trabalhadores industriais, dos operários, e que, portanto, essa organização não pode ser desacreditada. Agora, nós temos que pensar pelo que lutavam, como lutavam. Vamos lá para a tela, por favor. Problematizando, então, essa SP. Revolução Industrial. Nós temos rápidas transformações tecnológicas e produtivas. Por exemplo, dizer que passa a vigorar aquilo que nós chamamos o tempo da fábrica. Diferente do tempo do trabalhador. Então, não é o trabalhador que impõe o seu ritmo de trabalho, sim a máquina que impõe. O trabalhador segue isso, A violência e dificuldades, principalmente para os trabalhadores. Então, uma situação em que os salários eram absurdamente baixos, baixíssimos, a condição de trabalho era muito precária, não havia nenhum tipo de assistência caso algum acidente acontecesse ali. E pense que eram pessoas que até então tinham trabalhado no campo. Não estavam acostumados àquele tipo de trabalho, a lidar com aquela máquina. A máquina era uma novidade naquele contexto. Então, acidentes eram constantes no ambiente fabril. Não havia um cuidado, não havia uma assistência, não havia um direito instituído. Jornada de trabalho de 16 horas. Reflita um pouquinho. Todo mundo fala que o ideal é nós dormirmos 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Se eu durmo 8, sobra 16. Jornada de trabalho de 16 horas. Ou seja, o trabalhador ele trabalha e dorme. Como assim? E com uma condição de salário muito baixa, moradia é precária, alimentação é precária, um trabalho absurdamente exaustivo. A exploração de trabalho também da mão de obra da mulher e da criança, que recebiam ainda menos do que era pago para os homens que trabalhavam nas indústrias. Então, pelo que lutavam, pelo que exigiam, lutavam para que tivessem direitos, lutavam para que não tivesse uma jornada de trabalho de 16 horas por dia, que é insano, que é insalubre, que é desumano. Lutavam para ter representações nos lugares de poder, que é algo que é necessário até hoje em dia. Lutavam para ter direitos assegurados,
acidente de trabalho, licenças. Pense que hoje nós estamos, apesar de tudo que está acontecendo, alguns direitos, 13º, no caso brasileiro, apesar de todas as críticas que isso recebe, férias, a necessidade que nós temos de descanso para podermos trabalhar e trabalhar bem também. Isso é resultado de luta. Esses direitos, do jeito como é dito às vezes para a gente, dá a entender que eles foram presentes, né? Favores concedidos pela classe dominante. Não é nada disso. Eles foram resultado de lutas realizadas pelos trabalhadores, por pessoas que estavam nessa situação de exploração de trabalho. Vamos lá para a tela, por favor. Então, resolvendo essa SP. O destaque ali para os cartistas que procuraram garantir que aspectos pontuais do trabalho industrial fossem regularizados, né? Graças a sucessivas e repetidas reivindicações cartistas, regulou-se o trabalho infantil e a jornada de trabalho de 10 horas. Veja que uma conquista era ter uma jornada de trabalho de 10 horas, que ainda assim é muito para todo dia. Muito. 2 passos fundamentais para a criação dos direitos trabalhistas que hoje dão proteção e garantias a trabalhadores no mundo todo. Mas note que, ainda que isso tenha sido ponto de conquista, depois de árduas lutas, até hoje nós precisamos garantir a permanência desses direitos, porque vem época, passa época, esses direitos são novamente questionados, eles são novamente colocados em xeque. E nós, enquanto trabalhadores, precisamos lutar pela sua manutenção. Fechamos a SP. Para essa interação, eu trouxe um fragmento para nós pensarmos um pouquinho. Vamos para a tela, por favor. Reflita sobre o conceito de revolução retirado do dicionário de conceitos históricos. Palavra muito utilizada pela historiografia. O problema, quando existe, está no emprego político do termo, pois revolução é às vezes utilizada como sentido de golpe ou reforma. Reflita um pouquinho sobre esse termo revolução.
Vou dar um exemplo do caso brasileiro, porque é mais perto de nós, é mais fácil de entender, né? Por exemplo, quando nós pegamos um dado acontecimento, damos a ele o nome de revolução com o sentido de deturpar aquele acontecimento. Por exemplo, na história do Brasil, quando se fala sobre o golpe de 64, chamando aquilo que foi um golpe civil-militar que impôs uma ditadura no nosso país, chamar de Revolução de 64. Não é uma Revolução de 64. Aquilo foi a manutenção do status quo que existia no Brasil. Se é manutenção de algo, automaticamente não é revolução. Então, mas você tenha o emprego desse termo com fins políticos, obviamente. Esse dicionário de conceitos históricos é um texto que eu indico muito para que você sempre tenha ali para pesquisar termos que são de uso corrente na história. Você consegue encontrá-lo na íntegra, inclusive, na internet. Fechamos a interação. Revolução Liberal Francesa de 1830. O que será que é isso? Bom, nós podemos pensar já em várias coisas a partir desse título. Revolução significa que questionou, que colocou ali para tremer as estruturas francesas. Liberal significa que, em algum momento desse processo revolucionário, teve a participação de um agente ou vários agentes ligados a um liberalismo econômico, no caso. E 1830, pense que a Revolução Francesa tinha acontecido há pouquíssimo tempo, revolução que data de 1789 e que veio para derrubar o antigo regime francês. Poucas décadas depois, nós temos o início de um novo movimento revolucionário, de um novo movimento popular na França. O que será que acontecia? Vamos lá para a tela, por favor. Então, os 3 dias gloriosos. Veja, nós chamamos de revolução, e é de fato uma revolução, algo que aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Qual era o contexto? Pense, nós temos a Revolução Francesa, que data de 1789 e que tem ali um fechamento com a ascensão de Napoleão ao poder. Contudo, como nós vimos, Napoleão foi gradativamente concentrando o poder em suas mãos. Depois, com a derrota de Napoleão, há em 1815 o Congresso de Viena. E nesse Congresso de Viena, nós temos alguns princípios sendo instituídos a nível continental na Europa, que é a da restauração, legitimidade e assim por diante. Com isso, há o retorno daquele que era o parente do rei morto durante o processo revolucionário na França. E há uma nova tentativa de implantação do absolutismo na França. Contudo, a memória desse movimento revolucionário ainda estava muito presente na sociedade francesa. E é por isso que a população, de fato, vai às ruas em Paris nesses 3 dias do mês de julho. Os parisienses, então, relembraram brevemente o furor desse início da Revolução lá de 1789. Movidos pela crise econômica e pelo autoritarismo de Carlos X, que governou após a morte do Luís XVIII, né? Os franceses lançaram-se às ruas com armas e barricadas. Então, lembre, por exemplo, daquela tela do Delacroix, né? É um movimento armado que surge para barrar essa nova tentativa de implantação de um absolutismo na França. O marco das memórias das lutas populares. É interessante sempre nós tentarmos entender esse contexto. Então, a população francesa tinha há poucos anos liderado um movimento para derrubar um rei absolutista. Pouco depois, há uma nova tentativa de implantação de um rei absolutista. Essa população ainda muito viva na sua cabeça, muito viva na sua vida, na sua história mesmo, essas marcas da Revolução Francesa, e que vão à rua mesmo para barrar essa possibilidade de implantação de um novo governo absolutista na França. Vamos lá para a tela, por favor. Então, 1830, nós vamos ter um movimento organizado e promovido por sociedades secretas republicanas, apoiadas pela burguesia liberal. Note aqui, né? A burguesia presente neste processo. Nós temos, então, diversos interesses em jogo. Como assim, né? Bom, pense comigo. Um rei absolutista
da história francesa, que isso era tão presente até um passado tão próximo, era um rei que governava muito atrelado aos interesses da nobreza. A burguesia, portanto, por motivos óbvios, tinha seu interesse também em barrar a possibilidade de retorno de um regime absolutista na França, pois temia que todas as conquistas que tinha conseguido há tão pouco tempo acabassem, se dissolvessem com esse rei absolutista sendo entronado novamente. Nós temos também que pensar que a Revolução Francesa surgiu num contexto em que havia uma crise generalizada na França. Então, tudo junto, né? O rei com poder absolutista, a camada da nobreza super com privilégios sociais, com uma vida muito luxuosa, enquanto a população passava fome. Quando nós temos, lá em 1830, uma tentativa de implantação novamente de um poder absolutista, essa crise econômica não tinha sido resolvida na França. Ou seja, havia muita coisa para se pensar ali ainda. E a burguesia francesa sabia, naquele contexto, da sua incapacidade para gerir essa crise econômica. Esse é o cenário em que se monta essa Revolução Popular de 1830. Vamos para a tela, por favor. Então, cronologia desses acontecimentos. No dia 27 de julho, jornais parisienses se recusam a obedecer à ordenação que cerceava a liberdade de imprensa e barricadas foram levantadas nas ruas de Paris. Perceba que a censura à imprensa é muito marcante em tentativas de barrar movimentos populares. Independente do período que nós estejamos falando e independente do local em que nós estejamos falando. Pense, por exemplo, que quando teve o golpe de 64 aqui no Brasil, ele foi ali para e passo com uma censura à imprensa, com a não possibilidade de a imprensa nacional divulgar atos que eram feitos pelo regime ditatorial. Tento trazer para a nossa história para que aproxime mais e facilite a sua compreensão, ok? Vamos para a tela novamente. Então, começa com essa censura e com os jornais de Paris que se recusam a obedecer essas regras. No dia seguinte, nós vamos ter a reação ultra-realista. O que é isso? É esse rei, Carlos X, mandando tropas francesas para as ruas para acabar com o movimento. Contudo, Carlos X, rei francês que estava tentando impor novamente o antigo regime, esse poder absolutista, não contava com a entrada da Guarda Nacional no movimento. Guarda Nacional que entra nesse segundo dia de movimento apoiando a população. Isso faz com que no dia seguinte, dia 29 de julho, a população conseguisse ocupar o Palácio das Tulherias, que é um marco mesmo, né, uma conquista simbólica desse movimento. E na sequência, Carlos X foge do país, encerrando o reino dos Bourbon na França. Contudo, fica aí um problema, né? Ok, conseguiu o primeiro passo, que é retirar aquele que queria impor novamente um poder absolutista. Mas o que fazer a partir daqui? As pessoas que estavam encabeçando esse movimento sabiam da dificuldade de fazer esse movimento sair das fronteiras de Paris e chegar até o interior. Então, nós temos uma tentativa. Vamos lá para a tela, por favor. Então, mudanças. Por quê? Porque monarquistas liberais e camadas mais altas da burguesia apoiaram a figura de Luís Felipe I de Orleans. Ou seja, nós vamos ter Luís Felipe assumindo o poder, mas ele entra para a história como um rei burguês. Então, não tem grandes mudanças. É um rei que vai governar de acordo com os interesses da burguesia. Ali nós temos a Constituição Francesa de 1830, estabelecendo, por exemplo, que o catolicismo deixa de ser a religião oficial do Estado, né? O fim da censura à imprensa, que foi marcante durante o processo revolucionário, a bandeira tricolor, que é consagrada como a bandeira francesa, a manutenção do voto censitário. Perceba, continua sendo um voto somente de alguns pequenos grupos, com benefícios sociais, em um voto masculino. As mulheres começam a votar na França somente aproximadamente na metade do século XX, então bastante tempo depois, e não tem grandes mudanças. Nós temos o estabelecimento de uma nova monarquia, mas a monarquia continua atrelada a interesses de um grupo, no caso, o grupo burguês. Vamos para a tela, por favor.
Luís Filipe I é a síntese do projeto burguês para a França. Identificado com ideais burgueses, foi um defensor do liberalismo econômico e da modernização do comércio, da indústria e das finanças no país. Por outro lado, possuía credenciais suficientes para ascender ao trono, garantindo a conciliação entre realismo político e liberalismo econômico. Seu governo foi marcado pela influência de ex-oficiais napoleônicos e financistas, algo que lhe garantiu a alcunha de o rei banqueiro ou o rei burguês. É claro que um rei burguês não traria grandes mudanças significativas para a população da França. É um rei que governou de acordo com os anseios burgueses. Fechamos esse bloco. A Revolução de 1830, pouco depois houve outra revolução, de 1848. Pouco antes tinha havido uma grande revolução, a de 1789. O que significa isso, né? O que acontece nesses séculos 18 ali, passagem para o 19, pouco depois, que foram marcados por tantos movimentos populares e pela importância desses movimentos. Mas, para além disso, porque nós falamos sobre eles, né? Significa que nós estamos também pensando a história a partir de outras perguntas, a partir de outras perspectivas que rompem com aquela visão da história em que se tem grandes nomes, né? Em que você, na história francesa, por exemplo, falaria de Napoleão e deixaria para um segundo, terceiro plano esses movimentos de suma importância que são a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848. Vamos para a tela, por favor. Então, repensar a ciência histórica. O que é isso? É um questionamento daquilo que, entre aspas, né, era conhecido como grandes acontecimentos ou grandes homens. Século XIX é fundamental por representar, tanto como objeto, quanto como contexto, a desconstrução dessa forma arcaica de se fazer história. Século XIX é o período em que a história é entendida, passa a ser entendida como uma ciência consolidada. E a partir dali, então, começa-se a definir quais serão seus objetos de estudo, né? Quais serão os seus alvos de análise. Daí nós temos uma leitura muito tradicional, inicialmente, da história, né? Que tem essa ordem cronológica de análise, esse foco naquilo que era entendido como um grande acontecimento, como os grandes personagens, os heróis da história, os vilões da história, assim por diante. Dentre as mudanças que nós temos na historiografia, no passar do tempo, nós temos esse voltar a nossa análise para acontecimentos como manifestações populares, como revoluções populares. Então, entender o indivíduo como um sujeito histórico e não somente grandes personagens como sujeitos históricos. Consegue entender a diferença? Sou eu, é você, entendido como alguém que tem importância na história. A história dos anônimos, né? Ou como Thompson utilizou brilhantemente essa história vista de baixo. Vamos lá para a tela, por favor. Então, o que é a burguesia nesse contexto? A burguesia avançava como uma força transformadora, modernizando as formas de pensar e produzir. Por exemplo, quando eu falo que o trabalho se alterou, não no sentido de somente o quanto se produz, mas a própria forma de se entender o trabalho, as relações da pessoa com o trabalho. Então, da arrancada política e econômica da burguesia, emergiram novas correntes filosóficas, herdeiras do iluminismo. Novas tradições políticas associadas de uma forma ou outra ao liberalismo e uma nova ciência, a economia política. Por exemplo, quando eu digo que se eu falar em liberdade, eu tenho que pensar em liberdade para quem? Liberdade para quem e em que contexto? Porque se eu penso em liberdade para um burguês do século XVIII, XIX, ou XX ou XXI, a liberdade vai estar muito atrelada à economia. Agora, se eu penso em um trabalhador, em um operário, trabalhador de fábrica lá do século XVIII e falo em liberdade, a concepção dele não vai ser pensado de acordo com a quantidade que se produz naquela indústria. Se eu falo em liberdade para uma pessoa que era escravizada nesse mesmo contexto, a concepção dela de liberdade também será outra. Então, em história, nós sempre precisamos partir dessa ideia. Tá, liberdade para quem? De acordo com quem?
Em que contexto? O que existia ali? Vamos voltar para a tela, por favor. Do mesmo jeito que há a necessidade de nós pensarmos a burguesia e a sua importância nesse contexto, há também a necessidade de pensar o negativo, entre aspas, da burguesia, né? Ou seja, esse oposto, né? Esse antagônico, que é a criação e consolidação do proletariado. Ou seja, a burguesia se consolida enquanto um grupo hegemônico no sentido de importância, de participação política, participação econômica nesse contexto do século XVIII, mas isso se dá porque existe esse outro, existe essa outra parte, o outro lado, esse negativo, esse antagônico, que é o trabalhador, que é o trabalhador industrial, que é o operário, que é o proletariado, que é o termo utilizado pelo Marx nas suas mais diversas obras. Vamos lá para a tela novamente. O que é isso, então, né? Burguesia versus proletariado. Burguesia e proletariado estão intimamente ligados, seja pela produção, seja pelas lutas políticas, e seu enfrentamento determinou o ritmo do movimento da história a partir da primeira década do século XIX. Dizer isso não significa dizer que somente a economia tem importância. Dizer que o antagônico da camada burguesa é a camada proletária não significa dizer que eles são diferentes somente no que diz respeito à produção, somente no que diz respeito à economia. Significa dizer que há ali sujeitos históricos diferentes, que há modos de vida diferentes, que há culturas diferentes sendo produzidas, e que com o regime que se consolida com esse processo industrial, que é o regime capitalista, nós temos uma divisão entre esses grupos, nós temos uma separação entre esses grupos. E a camada burguesa só existe porque existe essa imensa camada de trabalhadores que produz nesse meio industrial. E é essa produção que gera o lucro, que consolida a existência desse grupo. Vamos lá para a tela novamente. Então, o radicalismo das massas francesas foi contido pelo governo do Diretório. A pulsão transformadora dos revolucionários foi direcionada pelas reformas de Napoleão. O ímpeto transformador de 1830 foi canalizado para a ascensão de um rei burguês e as maravilhas realizadas pelo trabalho humano nas Ilhas Britânicas. O que significa isso? É uma síntese de uma tentativa de mudança concreta, real e permanente, sendo acompanhada de um barrar, né? Então, todo o furor da Revolução Francesa culmina num governo como o de Napoleão, que vai concentrando o poder em suas mãos. Daí nós temos outra revolução, 1830, mas culmina num retorno de um rei ao poder, e um rei burguês, ou seja, todo um movimento popular, toda uma luta por conquista de direitos, mas que tem um breque ali, um freio, que é a colocação de alguém justamente para frear essas conquistas, para frear essa pressão que estava sendo feita de modo tão grande ali na França, na Inglaterra também, pelos movimentos cartista, ludista e assim por diante. Fechamos o bloco. Em 1848, então, tem uma nova onda revolucionária, menos de 2 décadas depois da Revolução de 1830. Então, significa que essa pressão popular não tinha sido apaziguada. Significa que aqueles motivos que fizeram com que as populações tomassem as ruas em 1830 não tinham sido ouvidos de fato, no sentido de concretização de mudança, concretização de uma situação social. Tanto é que as pessoas voltaram às ruas 18 anos depois. Vamos lá para a tela, por favor. Então, trajetória de mobilização dos trabalhadores. As indústrias colocaram o trabalho e a produção sob uma nova temporalidade. É o tempo do capital. Aí é o filme clássico, né, dos tempos modernos, o filme do Chaplin, que serve muito bem para a gente pensar sobre as relações de trabalho, né? A ideia do tempo da fábrica, o trabalhador que não controla nem a ação necessária para realizar um trabalho, nem o tempo, nem o ritmo desse trabalho. Tudo é o tempo da fábrica, o tempo da máquina, o tempo do relógio, que é completamente diferente daquilo que ele tinha vivido e da forma como ele tinha trabalhado até então.
Vamos lá para a tela novamente. Problema: não automaticidade na relação entre oferta e demanda. Uma das coisas que passou-se, que foi criada no século XVIII e a burguesia passou a defender porque percebeu que ia ao encontro dos seus interesses, era o tal do liberalismo econômico. Mas esse liberalismo econômico que defende que o mercado regula a si mesmo, né, a tal da lei da oferta e procura, ela parte de um pressuposto que não é real. Parte do pressuposto, por exemplo, de que aquilo que você precisa é exatamente aquilo que está sendo produzido. Então, que a quantidade que você produz e o que é produzido bate exatamente com aquilo que é necessário para a vida das pessoas, para a sociedade como um todo. Acontece que não é assim que funciona, e isso faz com que nós tenhamos crise tanto de excesso de produtos, de estoque de produto, como também de escassez, então de carestias de produtos, né? As decisões de produzir dependiam dos capitalistas e de sua leitura do mercado. Significa que uma simples leitura errada desse mercado já bastava para que houvesse uma crise ou de estoque de mercadoria ou de falta dessa mesma mercadoria. Vamos lá para a tela, por favor. O que os trabalhadores fazem nesse contexto? Qual é o papel dos trabalhadores, né? Eles dependiam da venda de sua força de trabalho. Daí a concepção de Marx, né, de que tudo num sistema capitalista vira uma mercadoria, inclusive a mão de obra. Porque a única forma de subsistência do trabalhador no sistema capitalista é vender o seu trabalho, ou seja, transformar a sua mão de obra em uma mercadoria também. Se não há demanda suficiente, ou seja, se não tem trabalho suficiente, se não tem necessidade de aumentar a produção, ou se há um excedente ainda por comercializar, não há produção. E se não há produção, não há emprego. Daí as sucessivas crises do capitalismo. O Marx é um leitor, um grande leitor da sociedade capitalista, né? Ele analisa a sociedade capitalista, viveu no século XIX, viveu essas mudanças todas e analisou essas mudanças. E ele defende que o capitalismo é um regime fadado à ruína porque ele cria suas próprias crises, que é, por exemplo, o fim desse fragmento. Então, se diminui a produção econômica, diminui emprego. Diminuindo emprego, diminui consumo. Se diminui consumo, diminui produção. Se diminui produção, diminui emprego. Claro que isso que eu disse é um exemplo muito simplista. A realidade é muito mais complexa que isso, mas dá para ter uma ideia do funcionamento do sistema capitalista. Segundo Marx, o capitalismo cria suas próprias crises. E ele, mantendo as suas características de livre mercado e de um mercado regula a si mesmo, ele sozinho não consegue resolver as crises que ele mesmo gerou. Por isso, na sua leitura sobre o capitalismo, produzida lá no século XIX, que em muitas vertentes serve para nós pensarmos a realidade atual, o capitalismo é fadado aí à ruína. Vamos lá para a tela novamente. Testes. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a indústria têxtil é a mais importante de toda aquela que é chamada a primeira fase da Revolução Industrial, para nós entendermos essas crises sucessivas do capitalismo. Então, grande referência da primeira Revolução Industrial, as matérias-primas eram obtidas nas colônias e tinham, em tese, um mercado consumidor infinito, então virtualmente infinito. Partia-se desse pressuposto do liberalismo econômico de que tudo que a indústria têxtil, que começa na Inglaterra, mas dali se alastra para outros países, que tudo que essa indústria produzisse teria mercado, teria saída. Virtual infinitude foi posta à prova entre 1846 e 1848, pela não absorção pelos mercados internacionais, ou seja, produziu-se. Essa indústria têxtil teve uma produção boa, alta, porém não tinha mais gente para comprar toda essa produção. Crise por estoque. É o capitalismo gerando as suas crises, nessa leitura do Marx, né? Consequência, crise generalizada, causada pela superprodução de tecidos. Isso tudo, lembrando, que ocorre num contexto em que a produção agrícola diminuía. Pense comigo. Grandes espaços de terra que até pouco tempo eram utilizadas para a produção agrícola e que agora tinham sido convertidas à produção de matéria-prima para a indústria. Então, menos plantação de alimento. Se se produz menos alimento, o preço sobe. Se se produz menos alimento, o preço sobe e dificulta para as pessoas comprarem. Se ocorre uma crise por excesso de tecidos no mercado, diminui essa
a produção desse tecido, diminui o emprego. Perceba que é a crise generalizada. É daí que vem uma nova revolução, a de 1848. Vamos para a tela, por favor. Na verdade, existem muitas revoluções em 1848, mas aqui o recorte para nós vermos o que aconteceu na França. Então, o agravamento das tensões entre populares e burgueses liberais após a Revolução de 1830. Por quê? Porque a Revolução de 30 culminou ali com a ascensão daquele que ficou chamado como rei burguês, ou seja, as lutas das pessoas que participaram mesmo dessa Revolução de 30 não tinham sido ouvidas, né? Em 1848, uma rebelião que também se estendeu por 3 dias, do mesmo jeito que em 1830, e houve uma violenta repressão, 16 mortos. Avenidas de Paris foram bloqueadas por barricadas, mas culminou com a abdicação desse rei burguês após ter sido abandonado pela Guarda Nacional. Guarda Nacional que em 1830 também tinha se colocado contrário à participação, à atuação do rei. Ali nós temos, com o fim da Revolução de 1848, a proclamação da Segunda República na França. Então, uma mudança concreta, de fato, né? Um fim do governo monárquico e início da República. Fechamos o bloco. Nessa SP, vamos pensar um pouco sobre trabalho e a questão de direitos. Vamos para a tela, por favor. Então, apresentando a SP. Os direitos trabalhistas são consequência de conquistas em todo o mundo, mas principalmente na Europa de meados do século XIX. Se hoje contamos com a proteção da legislação trabalhista, isso se deve à coragem de trabalhadores e trabalhadoras do passado que lutaram para que tivéssemos esses direitos. Você já leu alguma coisa sobre as conquistas dos direitos dos trabalhadores? É importante aqui nós começarmos por entender que esses direitos trabalhistas não são resultado de benevolência do governo. Então, não é a pessoa que ocupa um cargo governamental e que cede esses direitos por favor à população, por clemência ou por qualquer outro adjetivo que você queira utilizar. Esses direitos trabalhistas foram resultado de movimento dos trabalhadores, movimentos estes que foram diversos, incluindo greve, incluindo discussões políticas, incluindo manifestações. É a partir dessa organização dos trabalhadores e dessa resistência que ocorrem algumas conquistas. Importante também entender que o fato de hoje, por exemplo, nós temos conquistas como licença maternidade, como 13º salário, não significa que isso esteja assegurado ao infinito e além. Porque em algum momento isso pode vir a ser questionado novamente. Isso pode vir a ser retirado, deixar de ser um direito. Daí a necessidade de nós, enquanto sociedade, lutarmos pela manutenção dessas conquistas. Vamos lá para a tela, por favor. Então, problematizando a SP. Movimentos da metade do século XX que emergiram a partir de demandas dos trabalhadores em períodos anteriores, que partilharam a herança do cartismo e do ludismo. Então, cartismo e ludismo, que são dois movimentos que datam ali dos primeiros anos, primeiras décadas do século XIX, que foram as primeiras organizações de trabalhadores para lutar mesmo por direitos, como a diminuição da jornada de trabalho. Foram, além dos movimentos anteriores, por questionarem o sistema que colocou os trabalhadores sob o domínio do capital. Então, nós precisamos entender que os direitos são resultado de conquistas e que essas conquistas, por mais que nos pareçam asseguradas, elas não estão asseguradas totalmente ou plenamente ou para sempre. Porque isso pode ser questionado por um governo instituído, por um determinado segmento da sociedade, pelas mídias, e isso pode fazer com que esses direitos sejam revistos. Aí você pode pensar, mas não é um direito? Então, se é um direito, tem que existir. Novamente, é um direito que foi resultado de resistências de populações. Dependendo da forma como se entende a esfera pública,
Dependendo da forma como uma sociedade se compõe, determinados grupos podem agir contrário a esses direitos. Vamos lá para a tela, por favor. Resolvendo a SP. Imaginar novas formas de convívio e trabalho em que os resultados desse trabalho não fossem direcionados quase que exclusivamente para os proprietários dos meios de produção. Meio de produção que é um contexto criado pelo Marx, né, que faz referência a tudo aquilo que é preciso para se produzir determinado artigo. Então, incluindo matéria-prima, maquinaria, energia para essa máquina funcionar, um lugar para que isso funcione e também capital, né? Dinheiro para poder pagar para aqueles que lá estão trabalhando. Fechamos a SP. Para essa interação, eu trouxe um fragmento para que nós possamos pensar mais um pouco. Vamos para a tela? Então, como a afirmação a seguir pode ser interpretada? A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que existiram no passado. Pense um pouquinho sobre esse fragmento.
grande sacada dessa análise, né, desse fragmento, é entender que aquela diferença social que foi tão marcante durante o período medieval não deixou de existir. Ela só virou outro tipo de diferença. Então, aquela famosa sociedade tripartite, né, o clero, a nobreza, os servos, assim por diante, ruiu porque nós temos outra classe surgindo que não tem espaço nessa chamada sociedade tripartida. Porém, quando nós temos a consolidação do regime capitalista com a industrialização de fato, nós temos um regime que só existe porque existe desigualdade social. Não tem como existir um regime capitalista sem existir desigualdade social. E dizer isso não significa levantar a bandeira comunista, que é um erro comum de pessoas que não sequer entendem o conceito de comunista e que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, tem taxado tudo como, não, isso não pode porque é comunista, né? Então, nós primeiros precisamos entender os conceitos para usá-lo com propriedade, né? Então, o capitalismo é um sistema que se baseia em um grupo que detém os meios de produção e os outros, que é a maioria da sociedade, que não tem esses meios. Logo, há desigualdade. E ele só se mantém existindo porque existe a desigualdade. Em alguns contextos, como é o nosso, uma desigualdade absurda, que só aumenta com os anos. Não é à toa que nós vivemos em um dos países mais desiguais do mundo. Fechamos esse bloco. Para fechar essa aula de hoje, vamos recapitular alguns assuntos que foram aqui discutidos. Vamos para a tela, por favor. Então, começamos por falar sobre mudanças sociais advindas das revoluções. Então, pensar a própria palavra revolução, né? Entender revolução como aquilo que traz mudanças estruturais, que podem ser mais econômicas, ou mais políticas, ou mais sociais, ou mais tudo junto, né? Não dá para eu entender a revolução como algo que traz somente mudanças estruturais políticas. E só, porque não dá para mudar muito a política sem mudar muito a economia também e muito a sociedade. Falamos sobre as resistências que existiram. Então, é muito comum, né, nosso ensino básico, livro didático, lermos assim. E daí a população do campo foi trabalhar nas cidades, foi trabalhar nas fábricas, como se isso tivesse sido um processo natural, como se não tivesse tido nenhum tipo de resistência, ou como se as pessoas tivessem pura e simplesmente acatado isso e saído do lugar que conhecia e parado de desenvolver o trabalho que tinha feito a vida inteira e fosse feliz para a cidade, né? Feliz trabalhar numa fábrica 16 horas por dia, recebendo um salário indigno. Não. Então, resistências. Resistências que, por exemplo, o movimento ludita, de entender aquela máquina como responsável pela situação que estava vigorando. Mas você pode pensar, mas é muito inocente acreditar que, quebrando a máquina, a situação voltaria àquilo que era até então. Não diria que é inocência. Por quê? Porque, por exemplo, eram pessoas que tinham vivido no campo o tempo todo. A máquina era uma novidade naquele contexto. Nós estamos numa sociedade que é industrial, que é ligada à tecnologia, que já faz parte da nossa vida. Então, nós nascemos e isso já está ali. Pense diferente, tente pensar diferente, né? Alguém que tem um contexto totalmente rural, um tipo de trabalho, uma concepção de trabalho, e de repente isso é totalmente modificado. Então é claro que tem resistências, é claro que tem não seguir essas regras, é claro que tem pensar em outras possibilidades. Vamos lá para a tela novamente. Revoluções de 30 e de 1848, então revoluções que acontecem na França, mas não somente na França. A de 1848 se alastra ali por alguns países europeus que têm a população tomando as ruas novamente. Quando nós pensamos na França, é interessante destacar que há muito pouco, então em 1789, tinha acontecido um movimento de tamanha extensão, né? Então, são pouquíssimos anos depois, temos novamente população nas ruas lutando pelos seus direitos. E esse repensar a história, que é justamente o que possibilita que nós nos voltemos para acontecimentos como manifestações populares, que nós nos voltemos para acontecimentos em que pessoas, em que sujeitos comuns, né, em que anônimos lutam
lutam por coisas, lutam para serem vistas, lutem para ter fala. Tem um livro de um autor que eu gosto muito, chamado George D. Huberman, que se intitula Pueblos Expostos, Pueblos Figurantes. Não tem edição em português, infelizmente. Então é povos expostos, né, povos figurantes. Ele vai discutir, resumidamente, bem resumindo, quais as pessoas que são vistas na história. A quem é dado imagem, a quem é dado voz. Esse é o ponto central de análise dele no texto. Um texto lindíssimo. Então é isso, são pessoas comuns, são pessoas anônimas que precisam ser vistas por nós, enquanto pessoas que estamos analisando acontecimentos, analisando outras épocas e entendendo o que dessas épocas, o que delas chega até a gente, o que mudou, o que não mudou, e assim por diante. Espero que você tenha gostado desse nosso momento de análise desse período que é bastante complexo e bastante interessante também, né? E aguardo a sua participação na próxima aula. Tchau, tchau.